Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa sexta aula de língua portuguesa. Nessa nossa aula, nós iremos fazer uma revisão do nosso capítulo 1 do livro 4, textos que informam, das páginas 6 a 19. Os itens abordados serão o gênero notícia, gênero reportagem, sinônimos e palavras com C, C cedilha, SC e XC. Então vamos já, o nosso capítulo 1, tá? Que é o capítulo que vai ser cobrado na prova parcial de vocês, da quarta etapa, ele fala sobre os textos que informam, textos que trazem informações, tá bem? Além disso, ele também fala sobre a questão da escrita. Na parte ortográfica, nós estudaremos essas palavras, né? As palavras que têm SC, XC, C e C cedilha, palavras que possuem um som muito parecido e por isso confundem na hora de escrever. Bom, além disso, nós iremos falar também sobre sinônimos. Bom, a gente vai primeiramente conhecer o gênero notícia. O gênero notícia é um gênero que vai informar novidades, acontecimentos reais às pessoas. São publicados através de jornais, revistas, sites, até mesmo os telejornais, que são aqueles transmitidos pela TV. O título de uma notícia ele é chamado de manchete e serve para informar e para resumir o assunto que será tratado. Vamos conhecer um pouco mais sobre o gênero notícia. A notícia, como a gente já viu, ele serve para informar. Ele é um texto informativo. Pode informar uma novidade, um acontecimento, pode se referir a algo que já aconteceu ou que ainda acontecerá. Porque às vezes você pode ter uma notícia de um evento e esse evento ainda acontecerá. Vamos conhecer também algumas características, né? É um texto de cunho informativo, ou seja, o principal objetivo é informar. Ele pode ser descritivo ou pode também ser narrativo. Narrativo, ele vai contar o que aconteceu. E descritivo, ele vai trazer características do local, características do fato, né? Ele vai descrever. É um texto de referência relativamente curto, não é um texto longo, porque ele só pretende informar. Foco na realidade, ou seja, ele não vai trazer histórias, fatos inventados, né? E mesmo quando é uma redação escolar, que você precisa criar uma notícia, você cria uma notícia que possa acontecer, que se você ler, você percebe, não, isso aqui poderia realmente ter acontecido. É imparcial, ou seja, o repórter ele não vai trazer, né, o jornalista, o repórter ele não vai trazer a sua opinião sobre o que ele está relatando. A linguagem utilizada é a linguagem formal, objetiva, ou seja, quanto mais objetivo você for, melhor. Por exemplo, você não vai usar o termo um bairro distante, você utiliza um bairro da periferia de São Paulo. Então aí você já está sendo mais objetivo, mais específico. É escrito em prosa, ou seja, com no mínimo 3 parágrafos, tem notícias pequenas, mas geralmente 3 parágrafos. Fatos atuais, fatos cotidianos, né? Ele vai trazer sempre algo que está acontecendo naquele momento, no nosso dia a dia. Vai utilizar o discurso indireto, ou seja, ele não reproduz a fala diretamente como o personagem falou, né? O narrador conta com as palavras dele a fala do personagem e vai utilizar a terceira pessoa. A estrutura da notícia, gente, é uma estrutura que a gente chama em forma de pirâmide invertida, né? A maior quantidade de informações está bem no começo e no final você tem menos informações. O título principal ele é chamado de título principal ou manchete, né, que tem o objetivo de chamar a atenção do leitor, vem geralmente com aquelas letras maiores para chamar a atenção. Você pode ter também o título auxiliar, linha fina ou gravata, que é um complemento do título principal, vai trazer algumas informações, mas não é obrigatório, tem notícias que não traz esse título auxiliar. Nós temos o primeiro parágrafo, que é o lead, né, que é a introdução, e ele traz as informações rápidas. O que aconteceu, quando aconteceu, onde, com quem, por quê. Então, ele contém a maior quantidade de informações. E, por último, nós temos o corpo da notícia, que são só alguns detalhes dessa notícia. Então, ele tem menos informação. Agora nós vamos conhecer o outro gênero, que é a reportagem, né? Reportagem também é um gênero jornalístico, tá? Também tem o objetivo de informar o leitor alguma coisa,
mas diferente da notícia, ele pode interferir na opinião desse leitor, tá? Ele pode ser em texto escrito, pode trazer imagem, pode trazer som ou vídeo. E geralmente ela vai trazer um dado, alguma coisa a mais para dar uma credibilidade maior. Bom, é um gênero jornalístico, também é vinculado em meios de comunicação, assim como a notícia, mas ela vai desempenhar uma função social muito importante. Por quê? Porque ela vai interferir na opinião, formação de opinião. Por ter essa interferência, ela atua formando a opinião das pessoas, né, formando essas opiniões, tá? Ela é considerada como função social. Ela vai estar sempre a serviço da comunicação. Pertence ao grupo dos textos que pertencem ao jornalismo opinativo, não é só informativo. Ele também é um jornalismo opinativo. O objetivo, além de informar, é atuar na formação da opinião, ou seja, construir juízos de valores do leitor ou do espectador. Tá? Nesse tipo de texto, diferente da notícia, a opinião do repórter, do jornalista, fica bem explícita. Ele coloca a opinião dele dentro do texto e isso vai criar uma opinião nos leitores. A estrutura dela é parecida com a estrutura da notícia, mas a diferença é que ela tem um formato de pirâmide. A maior quantidade de informação está mais para o final, não está na introdução, né? Tem o título principal, assim como a notícia, né? De forma clara, o tema traz o tema de forma clara, bem abrangente. Tem também, pode ter o título secundário ou subtítulo. Tem o lead, assim como a notícia, mas o lead da reportagem é diferente. Ele não vai trazer as respostas daquelas perguntinhas, o que, quando, não é isso. Ele vai trazer um resumo do que vai ser abordado naquela reportagem. Ele vai situar o leitor sobre o que o leitor vai ler. O corpo do texto é onde você tem a maior quantidade de informações sobre o fato, contrário da notícia, tá? E nesse momento, nessa parte, ele vai reunir a maior quantidade de informações que ele puder apresentar num texto coerente e coeso. Então aqui nós temos a diferença entre a notícia e a reportagem, né? A notícia é um conteúdo factual, ou seja, o que está acontecendo naquele momento. Já a reportagem é mais atemporal. A notícia, o texto é mais curto, mais simples. A reportagem é mais longo e com mais detalhes. Na notícia, só informa. Reportagem traz opiniões. Notícia vai utilizar o discurso indireto. A reportagem, direto e indireto, né? Na notícia, o repórter não assina, porque ele não traz a sua opinião. Na reportagem, o repórter assina, porque ele faz um texto mais elaborado e expõe a opinião dele. Página 12, sinônimos do dicionário. Bom, vamos lembrar o que é sinônimo. Sinônimos são palavras que possuem um significado parecido, né? Muito semelhante. Por exemplo, bonito e belo. Aqui nós temos mais alguns exemplos para vocês entenderem sinônimo, que é uma coisa bem simples, tá? É estudado da parte semântica da gramática, na semântica. Nós temos aqui, por exemplo, a palavra casa. Aí eu posso trocar por lar, moradia, residência, longe, distante. Os sinônimos, gente, eles são muito utilizados quando nós queremos evitar repetições desnecessárias em um texto. Se eu estou lá falando do texto, ele mora em uma casa na periferia de Fortaleza. Essa moradia possui tantos quartos na sua residência. Então você vai trocando para evitar repetição desnecessária. Agora nós vamos falar sobre a questão do uso da letra C. Bom, gente, a letra C, ela pode apresentar dois sons, não é isso? Ela pode apresentar o som de K, quando ela aparece antes das vogais A, O, U, como por exemplo, casa, coelho, cubo. E ela pode também ter o som de S, quando ela vem antes das vogais E e I, como cenoura, cisne. Bom, quando a gente quer representar o som de S antes de A, O, U, a gente não pode usar o C, né? Porque ele vai ter som de Q. Então, nós podemos usar ou o S ou o C cedilha, tá bom? C cedilha não pode ser usado antes de E e de I, tá bom? Porque não tem essa necessidade. Antes do E e do I, eu coloco a letra C.
Então, para ter esse som de S, eu coloco o C antes de E e I. Mas antes de A ou U, eu posso estar usando cedilha ou o S, tá bom? Olha aqui os nossos exemplos. Praça, paçoca e açúcar. Agora nós iremos para a correção da nossa ficha de atividades, página 19. Nós vamos ler aqui algumas palavras e depois classificá-las de acordo com a sílaba tônica, né? Com a tonicidade. Se for oxítono, quando a sílaba tônica é a última, paroxítona quando é a penúltima e proparoxítona antepenúltima. Então, vamos ver como é que ficou a nossa classificação. Oxítonas: chaminé, sofá, café, paletó, pardal. Paroxítona: boneca e bandeira. Proparoxítona: fábula, médico, lâmpada, ângulo e lágrima. Segunda questão, vocês irão pintar de cor vermelha a sílaba tônica das palavras. Então, vamos lá. Item A, sapato. Vocês irão pintar o pá. B, pássaro, P-A-S. Tá? Porque aí, quando a gente tem um SS, na hora de separar, fica um S em uma sílaba e o S na outra. Cadeira, vocês irão pintar o DEI. Gostava, tá. Gato, gá. Cajá, já. Jardim, din. Cebola, bo. Peru, ru. E xícara, xi. Terceira questão. Vocês irão ler atentamente cada palavra, irão escrever a sílaba tônica e depois classificá-las. Vamos lá. Funil, nil, oxítona. Animal, mal, oxítona. Fósforo, fós, proparoxítona. Riz, nariz, ris, oxítona. Astro, as, paroxítona. Régua, ré, paroxítona. Duração, são, oxítona. Celular, lar, oxítona. Livro, li, paroxítona. Viajar, jar, oxítona. Pagar, gar, oxítona. E brinquedo, que, paroxítona. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa revisão, compreendido o conteúdo. Estudem bastante. Desejo que todos façam excelentes provas. Grande abraço e até a próxima aula. Tchau, pessoal!